Graças a Deus por este momento. Paz em Jesus, Mateus. Bênção, né? Graças a Deus por essa oportunidade, por este momento que Deus tem preparado. Vamos fazer uma oração? Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por este momento, por esta oportunidade. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, meu Pai. Meu Pai, abençoa esse ambiente, meu Pai, esse ambiente virtual, Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor possa chegar aos corações, edificar, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Esse é o propósito, meu Pai, desta live, meu Pai, para edificação, meu Pai, para a nossa edificação da Tua igreja, meu Pai. Nos capacita, nos ensina, Senhor. Em nome do Senhor, todo impedimento de ordem espiritual, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço pela vida do Mateus, pelos internautas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos aqui. Estou aqui com meu amigo, com meu irmão Mateus aqui, né? E nós estávamos conversando esses dias atrás e surgiu um tema, né? A gente estava conversando e ele tocou no assunto sobre evangelismo, sobre essa questão, sobre evangelização. Então nós vamos tratar nesta live sobre evangelização, né? O que é evangelismo, o que é evangelho. Nós vamos falar um pouco sobre este assunto para a glória de Deus, sobre o que é evangelismo pessoal. O que é evangelismo pessoal, certo? Eu sou o irmão Eduardo, o pastor Eduardo Almeida, para a glória de Deus, né? Congregamos aqui, o Mateus aqui é o nosso cooperador, nosso obreiro, e ele está conosco, sempre nos ajudando aqui na obra, aqui na igreja do Ministério Belém. Estamos, é claro, debaixo da direção, somos submissos ali ao pastor Ivan Domingues, da Igreja Assembleia de Deus. Ele é o pastor do setor do campo de Socorro. Nosso pastor presidente é o pastor Marcos Lima, ali de Amparo, né? Amparo é a sede, aqui é a subsede. Estamos aqui na cidade de Socorro, São Paulo, cidade turística. A cidade aqui é uma bênção. Estamos aqui com esse propósito aqui de gravar agora essas lives, agora sempre com um tema. Mas o tema de hoje, nesse dia, hoje é dia 19 de abril de 2023. Estamos aqui e vamos falar sobre o que é evangelismo pessoal. O que é evangelismo pessoal. Amém? Tá aqui o Mateus. Mateus, quer fazer algumas considerações, falar alguma coisa aí? Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Primeira vez que eu participo de um, vamos dizer, um podcast, né? Um podcast aqui, né? Da igreja. E é bênção, né? Eu sempre me interessei em saber mais sobre evangelismo, né? Para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, para a gente poder sair para fora, né? Eclésia, né? A gente estudar, aprender, para a gente poder saber lidar com essas coisas e poder buscar vidas através da palavra de Deus. Amém, Mateus. Deus abençoe. E a Bíblia fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então esse é o objetivo. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Primeiro ponto que eu quero aqui fazer uma introdução é sobre o que é evangelismo pessoal. Então a gente pode ver que não tem hora, né, Mateus? A Bíblia fala que a gente tem que pregar tempo e afora de tempo, Paulo vai dizer. Em resumo, evangelismo pessoal significa buscar e ganhar almas pessoalmente. Então, nós podemos ver aqui num resumo de tudo. Então, evangelismo pessoal é buscar e ganhar almas pessoalmente. E na verdade essa é a vocação da igreja, né? Ganhar almas. E a Bíblia fala, aquele que ganha almas sábio é. Então, embora Jesus falasse muito às multidões,
ele nunca deixou de falar para alguém que dele se aproximasse. O Evangelho de João é o que mais destaca o evangelismo pessoal de Jesus. No capítulo 1, Jesus levou André para sua casa e quando este saiu, o havia aceitado como o seu Messias. No capítulo 3, Jesus passou parte de uma noite revelando o plano de salvação a uma só pessoa. Olha para você ver. Enquanto muitos, hoje a gente pode ver, às vezes você convida, né? Do modo geral, a gente pode ver as pessoas, você convida um pregador aí de renome, não, quantas pessoas vai ter na igreja, né? Então as pessoas hoje estão preocupadas em pregar para multidões. E Jesus tanto pregava para a multidão como pregou para uma pessoa só, Nicodemos. Nós podemos ver aqui, então Jesus passou parte de uma noite revelando o plano de salvação a uma só pessoa. E essa pessoa se chama Nicodemos. E nos versículos áureos da Bíblia, nós podemos ver aqui em João 3,16, é claro, né? O conteúdo desta live aqui é Bíblia, né? E eu convido os irmãos aí, vem com a gente na palavra, a palavra que cura, que salva, que edifica, que liberta e que ensina e que nos coloca de pé. João 3,16. Olha só, Jesus conversando com Nicodemos, Mateus, para uma pessoa. Então ele passou parte de uma noite revelando o plano de salvação. João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia, né? O coração da Bíblia, nós podemos dizer, que diz assim, Mateus. Vamos lá? Mateus 3,16. Porque Deus amou, olha só. Jesus falando para Nicodemos, João 3,16. Achou aí? Achei. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Parece que o evangelista aqui ele não acha palavras, né? Não acha verbo para definir o amor. Ele fala assim, ó, olha a grandeza, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós podemos ver Jesus evangelizando Nicodemos, o evangelismo pessoal. Então, nessa conversa, nesse diálogo aqui, ele revelando o plano de salvação para uma só pessoa. Olha só. Então, e unigênito também, Mateus, até eu marquei aqui, é interessante, filho unigênito. A gente vê unigênito. E o que significa unigênito? Eu quero aproveitar aqui, ó. Unigênito, até marcado. Ó, unigênito. Olha que interessante. O que significa essa palavra, né? Que deu o seu filho unigênito. Unigênito é a junção de duas expressões. Uni significa de único. Unigênito, único. Aí, ó. Único. E gênito vem de Gênesis, vem de origem. Então, unigênito. Quer dizer, é único. E gênito, de Gênesis, origem. Então, o que significa? Significa o único que procede do próprio Deus, que possui a mesma essência do Pai. Então, quer dizer, quando Jesus falou para Nicodemos, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, quer dizer, filho unigênito, unigênito é no sentido que Jesus é o único, da mesma essência. Jesus também é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então Jesus é da mesma essência do Pai. Os mesmos atributos que tem o Pai tem o Filho. Onisciência, onipresente, onipotência. Então, mas, continuando aqui, então nós podemos ver Jesus no capítulo de número 3, certo? Ele evangelizando para uma só pessoa. E quem que é essa pessoa? Nicodemos. Olha que lindo, Mateus. E também nós podemos ver aqui que Nicodemos ele foi até a casa de Jesus, não é isso? Olha só que interessante aqui, quero aproveitar também. Olha no capítulo 3, versículo 1. Aqui. Ó. E havia entre os fariseus, no capítulo 1, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então era uma pessoa de renome, uma pessoa importante.
E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, mestre, né? Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas Jesus vai direto ao assunto, mas ele fala assim, ó, né? Parece que ele queria teologar com Jesus, mas Jesus vai no assunto principal. Ele fala assim, Jesus respondeu e disse, no versículo 3, ó, 3:3, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então isso é salvação, Mateus. É nascer de novo, varão. É nascer de novo. E nascer de novo é uma metanoia, né? É nascer de novo. E o que é nascer de novo, Mateus? Então, Jesus estava mostrando para Nicodemos que era necessário nascer de novo, que era necessário mudar o modo de pensar, mudar o modo de agir. E hoje, como é difícil hoje, né, Mateus? As pessoas acham que simplesmente, vamos dizer assim, salvação não está restrita apenas no ambiente, estar na igreja, com uma Bíblia, com uma gravata, não é verdade? Vai muito além, não é verdade? Verdade. Quer comentar alguma coisa aí, Mateus? Bom, eu entendi, o que eu posso falar também a respeito dessa palavra é sobre o que me chamou a atenção, é sobre o amor que Jesus, porque Deus amou o mundo. Olha só que lindo. Deus amou o mundo. Então nós que devemos fazer a mesma função de Cristo, que é pregar o evangelho às outras pessoas, né? Assim como Jesus fez, como diz o tema, evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal. Para uma pessoa ele pregou. Para uma pessoa ele pregou. Então, onde nós estiver, a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo, onde nós estiver, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ambiente, onde nós estivermos, se tiver você e mais um, você pode falar do amor de Deus, falar da salvação, né? Isso. E isso é por conta do amor, porque o Senhor amou o mundo, então Deus amou todos. Não tem diferença. Não tem essa, obrigado. A gente, desculpa cortar, Mateus, a gente pode até entrar depois, aí tema até serve para um outro tema, para um outro dia, sobre, é claro, nós respeitamos os calvinistas, né? Isso. Tem nossos irmãos, mas não é uma linha calvinista que Deus, escolheu algumas pessoas para serem salvas. Isso. E parece que eles estão limitando a obra expiatória de Cristo. E nós não podemos limitar, porque a partir do momento que eu falo que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas, então eu estou limitando o amor de Deus. Que amor é esse? Que escolhem algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas para a perdição? Mas não. Mas nós sabemos que dentro do plano de salvação é o livre-arbítrio, né? Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Né? Deus amou o mundo e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus está em que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Né? Então Deus amou todos, quer dizer, a oferta da salvação é para todos, né, Mateus? Para todos. Todos, né? Rico, pobre, grande, pequeno, sem distinção. Deus não faz acepções de pessoas. Tiago vai dizer, tem até uma passagem de Tiago que fala ali, Tiago, o irmão de Jesus, que se alguém entrar na igreja, entra uma pessoa humilde, simples, e você não dá nem atenção para ela, e chega uma pessoa conceituosa, de renome, que tem dinheiro, um rico, e você fala, não, senta aqui. Você dá atenção para aquela pessoa e despreza o outro, você está fazendo ali, você está pecando, porque você está fazendo ali, na verdade, acepções de pessoa. E Deus não faz acepções de pessoa. Deus amou o mundo. Deus dá a liberdade para você escolher. Isso. É o livre-arbítrio. Ele dá a liberdade para você escolher. Ele dá. Até tem em Deuteronômio, não sei se eu vou achar aqui, vamos ver aqui, tem um versículo, eu achei, obrigado, que se encontra, Mateus, olha só, Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, né? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu achei, aproveitando esse gancho, como a gente está falando de evangelismo pessoal e a gente entrou num contexto de João capítulo 3, olha só, Deuteronômio capítulo de número 30. Eu gostaria de ler aqui com meu irmão, com meu amigo Mateus, aqui para a glória de Deus.
Deuteronômio capítulo 30. Se quiser virar para você, Mateus, fica à vontade, né? Não sei que tá meio. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Olha só. Vi aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. 30:15. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passa a possuir. Então nós podemos ver aqui, ó Mateus, que Moisés ele mostra dois caminhos aqui: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Isso. No Evangelho nós sabemos assim, no Evangelho o caminho do Evangelho, a porta é estreita, né? Apertado o caminho que conduz à perdição, e larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas eu creio que não foi diferença na sua vida, na minha vida também foi, Mateus. Em 2008, eu creio que a escolha mais importante que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida para Jesus. Então, a escolha mais importante a ser feita em toda a nossa vida, Mateus, é de aceitar e de seguir a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então, a escolha número 1 que tem que ser feita, a escolha mais importante que eu fiz na minha vida, a escolha número 1 foi de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, essa é a escolha mais importante. Não é verdade, Mateus? É verdade. E Cristo dá oportunidade, né? Eu pessoal meu também, eu entreguei minha vida para Jesus através de muitas coisas que vem acontecendo sobre a minha vida. E eu enxerguei que Cristo tinha algo para mim. Ele tinha algo para mim. Já queimava no meu coração evangelismo, poder ajudar o próximo, buscar ganhar vidas para Jesus, ganhar almas para Jesus. E Deus plantou isso no meu coração. E eu, muitas das vezes, já fui muito desobediente em relação ao que Deus tinha para mim. Então, Deus dá a oportunidade para a gente sempre, para a gente poder se arrepender e voltar para Jesus, para poder fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente está na presença de Deus, é difícil também. É difícil a gente estar na presença de Deus. Os dias de hoje não é fácil. Não tá fácil sair para pregar o evangelho de Jesus a outras pessoas, né? E a gente tem que orar muito, buscar a Deus, para Deus dar sabedoria pra gente estar podendo levar do jeito que é o jeito que a gente pode evangelizar aquela vida. E que a gente tem que se preparar também. Procura apresentar a Deus, né? Aprovado, na verdade. E muitas das vezes pessoas têm aquele negócio no coração: eu vou sair para falar de Jesus, para pregar de Jesus, mas você não pode ir lá simplesmente. Você tem que buscar mais e aprender mais, ter mais sabedoria em cima da palavra, ler mais, orar a Deus, e Deus vai abençoar você. Você vai sair com mais sabedoria, com mais conhecimento, porque tem que se preparar para você também poder evangelizar, fazer missão. E é bíblico, né, Mateus? A gente pode ver que os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. E mesmo assim, Jesus, após a sua crucificação e ressurreição, Jesus não falou já para eles não, vocês vão sair, vocês vão pregar. Não, calma. Isso. Vocês vão pregar, mas primeiro ficar em Jerusalém. Não é? Ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e aos confins da terra. Então, quer dizer, não basta só. Eu creio que o maior curso de teologia, de evangelização foi com Jesus. Eles não tiveram? Eles tiveram todo o preparo ali com Jesus, mas faltou o quê? Faltou o revestimento, faltou a unção de Deus.
Então ele fala assim, ó, ficai em Jerusalém. Quer dizer, você só recebe do alto quando você fica, quando você obedece. Então, nós podemos ver aqui, e que é interessante, Mateus, só para não perder aqui, que você comentou, a gente comentou no assunto sobre o livre-arbítrio, que existe alguns, então, é claro, da parte os calvinistas falam que, então, que se Deus escolheu algumas pessoas, então a pessoa não pode resistir à graça de Deus? Claro que pode. A graça de Deus pode ser resistida. A gente leu aqui, escolhe hoje a bênção ou a maldição. Deus não viola o livre-arbítrio do ser humano, não é verdade, não? Verdade. Então a gente pode ver que apesar da grandeza do seu amor, ele nos dá essa liberdade de escolha. Então, aproveitando aqui, né, o livre-arbítrio aqui, ó, é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões. Olha só. Então, olha a capacidade que Deus nos dá. Olha só. Então, Deus nos dá essa possibilidade de fazer escolhas e de tomar decisões que afetam o seu destino eterno. Então, dependendo da escolha que eu faço, da decisão que eu tomo, pode afetar o meu destino eterno. Então, olha aqui, especialmente ou especificamente, se tratando da salvação aqui, ó, afetam o seu destino, sua história e vida. Isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo ou não. Embora Deus dê a todos a oportunidade de salvação, no Jardim do Éden o Criador outorgou, quer dizer, ele concedeu ao homem o livre-arbítrio ao homem. A Israel deu também essa prerrogativa, e a humanidade, o Altíssimo, possibilitou a escolha entre o caminho da salvação e o da perdição. Então Deus mostrou para Adão, lembra no Adão em Gênesis? Eu ia falar isso agora. Aí, ó, o que ele falou para Adão? Para ele não comer o fruto. Ó, Adão, então você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então Deus mostrou para ele, ó, se você quer viver eternamente, se você quer viver aqui em plena comunhão comigo, então tá aqui. Vai depender de você. Vai depender da sua atitude. Vai depender da sua escolha. Isso. Então você vai escolher o que você vai querer, Adão. Então, olha que interessante, né, Mateus? Então, e tem vários textos também, várias pessoas que Deus deu a ordem. E por isso que é bom falar também um pouco sobre a obediência, né? Obediência, a obediência né? Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Obedecer o seu líder, obedecer o seu pastor, obedecer o seu superior. E segura só um pouquinho. Porque eu lembro de Jonas, quando Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Mandou ele para Nínive, né? E ele foi para Tarsis. Então ali ele desobedeceu, ele teve o livre-arbítrio dele ali de escolher. E ele só foi descendo, né, Mateus? Quando a pessoa desobedece, quer dizer, ele desceu, ele estava no navio, depois desceu pro porão e estava dormindo. O sono da irresponsabilidade, ainda estava dormindo. Né? Toda aquela tempestade, estava acontecendo tudo aquilo e ele dormindo no porão. E agora, Mateus, quantos estão dormindo no porão? É forte. Não estão ou não? Quantos, Mateus, a gente está falando sobre evangelismo, quantas almas estão perdidas, precisando ouvir a mensagem da cruz. Isso. E às vezes a gente, assim como nós falamos de Jonas, aí Deus manda nós ir fazer a obra e a gente acaba desviando o caminho, indo para outro caminho. Verdade, Mateus. Então, quando se trata de evangelismo, quando é para nós fazer o ID, a gente acaba não fazendo porque a gente acaba desviando o caminho. Né? A gente não tá no, a gente fica dormindo no porão. Dormindo no porão. Que nem você falou. A gente vai pro porão e acaba dormindo no porão. Dormindo no porão. E a gente pode ver, né, Mateus, aqui até achei aqui, né, aproveitando aqui, mas eu só quero terminar, eu já quero voltar aqui, senão a gente sai aqui, que eu estava lendo lá do livre-arbítrio. Aí a gente já vinha aqui para Jonas, que é o assunto aqui, sobre evangelismo, mas Deuteronômio 30, né, que a gente estava... Isso. A gente estava vendo. Então, conclusão. Olha aqui, ó. O Evangelho. Olha só, Mateus, que lindo isso aqui, ó. Olha que lindo aqui para os internautas que estão ouvindo. O Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas. Olha só. Então, o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Um presente a todas as pessoas,
independente de méritos pessoais. Se é rico, é pobre. Nosso Deus deseja que todo ser humano, espontânea e livremente, o ame de todo o coração. Eu creio, Mateus, né? A Bíblia não relata, mas eu creio que Deus permitiu para Adão. Deus colocou a árvore ali, Deus permitiu. Porque imagine se se Deus obrigasse Adão a amá-lo, obrigasse Adão a obedecê-lo. Então Deus, ele deseja que todo ser humano o ame não por obrigação, mas que o ame espontânea e livremente. Porque que bom é isso, né? Quando alguém nos ama não por interesse, mas nos ama espontaneamente e livremente, de todo o coração. Então, esse é o desejo de Deus. Então, essa é a vontade de Deus quanto à salvação do ser humano. Então, Deus, ele deseja, né, Mateus, que a gente o ame espontaneamente e livremente. Isso. Cristo, ele morreu na cruz para ele te dar a liberdade, a salvação. Ele te tirou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te libertou. Hoje você é livre. Você tem um livre arbítrio para escolher. Então, Mateus, aqui só esse ponto aqui, para a gente finalizar esse ponto aqui de livre-arbítrio. Então, o que é livre-arbítrio? E você falando dessa passagem também, muitas religiões aí, calvinismo, muitas religiões aí, é que na palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. É que nem você falou, Deus, ele dá o evangelho. É um presente de Deus a todos, né? A todos. Cabe a pessoa aceitar esse presente de Deus, né? Esse presente que é de Jesus, Deus, que é a salvação, a vida eterna. E muitas das vezes eles perecem por falta de conhecimento. Então eles às vezes acham que vamos supor, um terço de pessoas já são escolhidas para ser salvas. Não, Jesus, ele te deu a liberdade de escolher. Então, Mateus, é verdade. Então, até marquei aqui, primeiro ponto. Então, Deus dá ao homem capacidade de fazer escolha. Então, o que é livre-arbítrio? É a capacidade que nós temos de fazer escolhas. De fazer escolha. Então, eu quero até deixar aqui, aproveitar esse momento, claro que serve para todos, aqui, cuidado com suas escolhas. Serve para todos. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas decisões. Precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Então, livre-arbítrio, primeiro ponto, Mateus. Deus dá ao homem capacidade de fazer escolhas. Segundo, a liberdade de escolha entre a bênção e a maldição. Mas é interessante que o povo de Israel, a maioria das vezes, escolheu desobedecer a Deus. A salvação, Mateus, é pela graça. Mas o homem precisa decidir aceitá-la. A salvação está aí. Mas o homem tem que responder. Esse dia eu estava lendo um livro, Mateus, não é que... Eu sempre falo assim, você tem que dar o primeiro passo, mas na verdade, a gente não tem que dar o primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo, quando enviou Cristo na cruz do Calvário. A gente só precisa, mesmo quando eu mando uma carta para alguém, você está esperando o quê? Uma resposta, não é? Uhum. Então Deus está esperando nós respondermos a esta carta magna do amor de Deus. Então Deus, ele quer que a gente responda a esta graça, responda a esse amor. Então, o homem escolhe. Então nós, Mateus, nós temos essa capacidade de escolher a se submeter ao jugo de Jesus ou ao jugo da escravidão. Então, nós podemos ver, olha aqui, o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. O desejo de Deus é o quê? É salvar a todos. Mas Deus não pode violar aquilo mesmo que ele estabeleceu. Por isso que ele fala, olha o amor de Deus, né, Mateus? Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus deixou a eternidade, está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a voz, eu vou entrar. E se entrar tem o quê? Tem mudança, tem batismo, tem renovo, tem vida eterna e tem salvação. Isso é o amor, né? O amor de Deus. Então, Mateus, para concluir só esse ponto, então, livre-arbítrio. Até a gente pode, outro dia, focar mais nesse ponto, mas resumidamente é isso. O livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas. Agora, voltando lá, Mateus, que eu comentei com você, sobre, a gente pode ver quantas pessoas estão perecendo. E muitas das vezes nós estamos que nem Jonas, a igreja está dormindo no porão. Olha só,
A gente pode até colocar aqui, Mateus, como um missionário fujão. É verdade. E quantos hoje estão fugindo do projeto de Deus? Estão fugindo da chamada de Deus? Estão fugindo, missionário fujão. Então a gente pode ver que enquanto o diabo, Mateus, está destruindo, ele veio para roubar, matar e destruir, está destruindo famílias, está destruindo pessoas, levando muitas pessoas, na verdade, à morte espiritual, porque esse é o trabalho do diabo, muitos estão dormindo no porão do navio. É verdade. Olha só, muitos estão dormindo no porão do navio. E nós podemos ver aqui, que é interessante que Jonas, Mateus, ó, no 1:3, eu só vou ler aqui, ó, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Quer dizer, ele fugiu para Tarsis. Olha, ele só vai descendo. E descendo a Jope, quer dizer, ele vai para Tarsis, ele está na desobediência. Ele descendo a Jope, ele desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou ainda para dizer, olha para você, meu, pagou. Isso é para você ver que nós pagamos. Ele pagou o preço, literalmente. A da desobediência. A gente paga o preço da desobediência. Nós, como servos de Deus, a gente tem que fazer o ID. Se a gente desviar o caminho, a gente vai pagar o preço. E que nem Jonas, ó, ele pagou literalmente, ele pagou a passagem, ó, pôs a sua passagem, ó, e desceu para dentro dele. Você entendeu, Mateus? Olha para você a desobediência. Primeiro, Deus falou para ele para Nínive. Ele fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. Aí ele chega em Tarsis, ele desce a Jope. Aí ele acha o navio. Ele achando o navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, do navio. Quer dizer, ele desceu para Jope, ó, desceu para dentro do navio. Olha só, desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão. Ele só vai descendo. Olha o preço que ele está pagando. Ele desceu a Jope, desceu no navio e desceu no porão do navio. Quer dizer, olha o declínio dele para quem desobedece. E nós vemos, só vai o quê? Só vai descendo. Só vai descendo. Nós vemos Cristo. Cristo, ele desceu da sua glória para cumprir a sua missão. Para cumprir o teu chamado. Se esvaziou, né? Se esvaziou. Para cumprir o teu chamado, que era fazer o que ele fez, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. A toda criatura. E ainda para uma pessoa, né? Para você ver agora, para Nicodemos, que a gente leu, né? Para uma pessoa, para trazer a salvação. Sendo o próprio Deus, a né? humanidade. Olha a importância de uma pessoa, para uma alma. Para uma alma, para expandir, para trazer a salvação à humanidade, dando a escolha. Então você vê que quem tem o chamado de Deus e às vezes não cumpre o chamado de Deus, acontece que nem o Jonas. Só vai descendo. Só vai descendo. Declínio espiritual. Isso. Quando Deus fala para a gente que temos o conhecimento, como nós somos cristãos e temos conhecimento de que nós devemos fazer o ID, assim como o Senhor fez e nos ensinou, e nós temos o conhecimento de que nós devemos fazer isso, às vezes nós não fazemos, nós só vamos afundando, assim como Jonas. Então nós devemos fazer como Cristo, pregar o seu evangelho, fazer o teu ID, se possível para uma pessoa, para duas pessoas, para quantas pessoas estiver no seu ambiente de serviço, de trabalho, você fazer isso. Isso só vai expandir. A tempo e fora de tempo. Só vai expandir. Cristo, ele teve os seus 12, né? Teve os seus discípulos, e ele foi ensinando, ele foi atrás de um por um. Um por um. E aí depois ele juntou todos, e todos foram se expandindo. E ele não foi catando, ele escolheu. Ele não saiu catando, ele escolheu. Isso. Não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E é interessante, Mateus, então, para a gente aqui, então, para ficar bem clara aqui esta live, primeiro ponto que a gente falou sobre livre-arbítrio, sobre salvação, né? Que Deus nos dá a capacidade de fazer escolhas. Jonas escolheu mal, escolheu desobedecer, só foi descendo. Então, quer dizer, qual que é a mensagem que fica aqui? Saia do porão, né, Mateus? Saia do porão. Saia do porão. Saia do porão. Porque tem almas que estão perecendo. Estão perecendo. Estão perecendo. E a gente sabe. E a gente sabe.
E é interessante que aqui a gente pode ver, né? E ele teve que declarar aí olha que interessante. Então eles disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Aí perguntam para Jonas, que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu. Olha só, não tem, quer dizer, um exemplo para o dia de hoje, eu sou crente. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, nós precisamos sair do porão, Mateus, e declarar a mensagem da cruz. Porque a graça foi dada a todos. A graça. A tudo. Isso aí fique claro, porque às vezes as pessoas ouvem muitas opiniões de outras pessoas, às vezes esquece da palavra. A palavra na verdade, está acima de tudo, né? Acima de tudo. Às vezes as pessoas falam, outras religiões falam e mexem com a sua cabeça. Não, entra na palavra. E na verdade é o que salva, não é verdade, Mateus? O que salva não é religião, não é verdade? Isso, não é religião. O que salva é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Mateus, olha que interessante aqui, voltando aqui um pouco. E é interessante que, só concluir mais um, ele pagou para desobedecer a Deus. Mas amém. Então aqui, Mateus, voltando aqui, na verdade a gente está na introdução aqui, né? Mas então Jesus, ele passou uma parte da noite conversando com uma pessoa, Nicodemos, no capítulo 3, correto ou não? No capítulo 4, Jesus passou sua hora de almoço, anunciando o evangelho a uma mulher samaritana. Então, Mateus, aqui agora, olha só que lindo isso, varão. Ali no capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com uma mulher, eu até comentei no culto ontem, que quando um homem e uma mulher têm um verdadeiro encontro com Jesus, grandes transformações acontecem. Mas a gente pode ver que Jesus estava cansado do caminho, porque ele, como homem, ele tem sede. Como homem, ele se cansa. Como homem, ele dorme. Como homem, ele tem fome. Então, como homem, ele se cansa. Mas como Deus, ele fala assim, Mateus, vinde a mim, todos são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como homem, ele tem fome. Mas como Deus, ele alimenta mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Como homem, ele tem sede. E como Deus, ele tem a fonte da água viva. A água viva. A água viva. E é interessante que ele mostrou para aquela mulher que ele tinha uma água diferente, né, Mateus? Que ela não conhecia. Nunca ia sentir sede. Tanto que ela estava acostumada a beber água do poço de Jacó, não estava ou não? Isso. Mas Jesus fala assim para ele, eu tenho uma água diferente para te dar. Que vai preencher o vazio da tua alma. Isso. Porque a gente sabe, né, Mateus, que a água da religião, a água do mundo, essas cisternas, nada preenche o vazio da nossa alma. E Jesus mostrou para aquela mulher que ele tinha uma água diferente, uma água viva, que ia fazer uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água viva é a palavra. É a palavra. É a palavra. Aleluia. É a palavra. E é interessante, Mateus, que aquela mulher ela teve uma experiência com Jesus ali, que ela estava com o cântaro e ela foi buscar água do poço de Jacó. Mas quando ela teve o encontro com Jesus, ela deixou até o cântaro. E o cântaro nós podemos colocar aqui como passado. Então, quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus e a gente bebe da água, não da água da religião, não da água da liturgia, não da água do judaísmo, mas a gente bebe a água que Jesus der, que é a água viva, que é a palavra, nós deixamos até o cântaro. Isso. Não precisamos mais do cântaro. E só para dizer para os irmãos aí da live, que a gente está falando sobre evangelismo pessoal. E nós estamos mostrando para os irmãos a caminhada de Jesus pessoal, que ele teve com a mulher samaritana. Né? Então, pessoal, né? Evangelismo pessoal. Isso, ele foi ali sozinho ali. E mostra que também que ele está ali com um só. Ele está evangelizando para um só. Para Nicodemos, não quer saber se não quer saber. Não, ele quer saber ele quer saber da individualidade, cada um é importante para ele. Isso. Cada um tem sua individualidade. Ele morreu por todos, por cada um. Isso mostra a importância. Então, Mateus, olha aqui. Então, e no capítulo 5, Jesus parou junto ao tanque de Betesda
para dar atenção a um homem inválido, Mateus. Olha só. Vamos ver lá, João capítulo 5. Uma passagem linda, né? Um homem inválido. Olha só. Hoje a gente pode ver o amor, a insensibilidade, né? As pessoas estão insensíveis. João capítulo 5. João capítulo 5. Tem muita coisa aqui. João capítulo de número 5. Vamos lá. Nós já estamos ao vivo há quanto tempo já? Mostra aí ou não, Mateus? Olha só, João capítulo 5. Mostra não. Ó. Depois disso, Mateus 5, ó. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar curado? Tem gente que não quer, né, Mateus? Ele pergunta para aquele homem: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Até que a gente estava falando, o presente da salvação, a oferta de salvação é para todos. E Jesus fala: você quer ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então a gente pode ver que aquele homem passou por uma... estava frustrado, não é verdade ou não? Esperando que algo de algum homem. Isso. Então, e muitas pessoas hoje nós podemos ver que estão frustradas, né? Frustradas pela religião, se frustram por causa do homem. Mas Jesus não frustra ninguém, né, Mateus? E é por isso que a gente tem que fazer isso, né? Buscar estas vidas, porque às vezes estão frustradas e muitas das vezes nós temos que ir lá mostrar a verdade, a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo para essas pessoas. Né? Verdade. Porque a palavra de Deus, ela é nova. Ela é nova todos os dias. Você pode ler isso aqui hoje, amanhã você pode ler de Deus, novo. ele dá uma inspiração. Uma né? inspiração maior para você continuar a sua caminhada. Então, mas é interessante, né, o Mateus? Então, aqui, nesse texto, no capítulo 3, para Nicodemos, ele evangeliza Nicodemos. No capítulo 4, a mulher samaritana. E no capítulo 5, ele dá atenção a um homem inválido. Isso. Olha o que é a graça de Deus, Mateus. Olha o evangelho. Eu acho que é em Marcos também que Deus fala sobre o paralítico, né? Isso. Também que ele perguntou, né? Eu não sei se ele perguntou ali. Você quer... ele perguntou, e vendo a fé deles, né? Isso. E Jesus vendo a fé deles. Nós temos que ter fé nisso também. Glória a Deus. Deixa eu ver essa cadeira aqui. Então, Mateus, olha que interessante aqui. Sobre aqui o tema, nós estamos... Você que entrou na live agora, que vai assistir, o tema é: o que é evangelismo pessoal? Evangelismo pessoal é isso. É Jesus que deixou a eternidade, se fez carne, habitou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, né? E pregou ali para uma pessoa, para Nicodemos, mostrou o plano de salvação, a mulher samaritana, né? Mostrou uma água e essa água, quem já bebeu dessa água, né? Essa água é boa, né, Mateus? Não? De Betesda. Então, para um homem inválido, né? Para dar atenção deixou de ir na festa para dar atenção a um homem inválido. Forte, né? Forte. Tem vários, né? Que nem aquele que estava ali, o coxo, né? Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E às vezes pessoas lá fora às vezes estão esperando de nós, às vezes estão frustradas, né? Esperando de nós, estão fracas na fé, né? Esperando uma palavra. Às vezes elas desanimam, esperando uma palavra, uma mensagem de alguém, porque estão frustradas com o mundo que nós vivemos hoje. E muitas das vezes nós devemos ir lá fazer o evangelho pessoal, assim como Jesus, e entregar a mensagem.
Ela está falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós devemos ir lá e fazer o ID, né? Então, é verdade. Fazer o evangelismo. E é isso daí, Mateus. Então, o que é evangelismo pessoal? Então a gente pode ver que ganhar almas é uma pescaria espiritual. Isso. Quando Jesus estava passando ali no Mar da Galileia, ele viu Pedro e seu irmão André, que estavam pescando. Ele falou assim, não, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. A gente pode ver, eu até estava lendo hoje em Mateus, capítulo 4, ó. Então ganhar almas é uma pescaria espiritual. Então o que é evangelismo? É pescar almas. Olha ali, vamos lá. Mateus capítulo 4. Mateus 4. Mateus capítulo 4, olha aí, ó. Versículo de número 18. 4:18 diz assim. 4:18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei. Olha só, Mateus. Pescadores de homens. Quer dizer, quem que vai fazer aqui? Quem vai fazer? Quem vai fazer a obra, Mateus? E eu vos farei. Sou eu que vou fazer. Então, a gente pode. Então, muitas pessoas estão que nem Jonas dormindo e esquecem que tem uma chamada. Isso. Então, você que está na live. Está aí, no porão, né? Você que está ouvindo, você tem uma chamada. Você tem uma chamada. Então, Deus falou para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você pescadores de homens. Então, ganhar almas é uma pescaria espiritual. E a gente pode ver também, Mateus. Eu quero ler um comentário aqui. Lucas capítulo 5, versículo 10 diz assim, ó. Depois de Jesus haver miraculosamente ajudado seus discípulos numa pesca no lago de Genezaré, declarou a um deles, não temas, doravante será pescador de homens. O verbo pescar, como aqui usado, quer dizer no original grego, pegar vivo. Bom, vamos ver, Lucas 5:10. Achei interessante isso aqui, Mateus. Vamos lá. Lucas 5:10. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Glória a Deus. Lucas 5. Tem dois participando aqui. Lucas 5:10. Olha que interessante isso aqui. Lucas capítulo 5. Sobre a pesca maravilhosa. Vamos ler aqui, ó. 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, olha para você ver, Mateus. Hoje em dia o pessoal quer o que? Oba-oba, o movimento. É verdade. Hoje a gente pode ver nas igrejas, nada contra, mas você vê as pessoas, elas fazem de tudo, querem mudar, né, a igreja, querem colocar luzinhas para atrair as pessoas. E hoje a gente pode ver que, infelizmente, muitas pessoas são atraídas na igreja pelo que? Pelas luzes, pela cor, né? Isso. Mas aqui essas pessoas iam até Jesus. A Bíblia fala que a multidão ali, apertando a multidão queria ouvir a palavra de Deus, Mateus. É. Olha aqui 5:1. Isso é verdade. Então, e hoje a gente pode ver, eu vou falar aqui, Deus coloca no meu coração, é claro, nós somos pentecostais, nós acreditamos, né, Mateus, em dom de revelação, profecia, a gente é pentecostal, mas hoje há um erro que as pessoas, em vez de buscar ouvir a palavra de Deus, fica atrás de missionário, atrás de profeta, de profecia, e Deus não quer isso. Deus, ele quer que você sirva a Deus, né? E você pode ter certeza, se você estiver servindo a Deus, ele vai fazer. E se for necessário, ele levanta da casa para falar com você. Ele faz. Não é verdade ou não? Exatamente. Então fique no lugar que você está, servindo a Deus. Porque Deus é Ele que vai fazer. Ele não falou para Pedro, eu sou eu que vou fazer. Isso. Então, Mateus, mas olha que lindo aqui já. E aqui veio na hora isso aqui, né? A multidão queria ouvir a palavra de Deus. Bonito isso aqui, né? Queria ouvir a palavra. E hoje, infelizmente, as pessoas, a gente pode ver,
perdem muito tempo, né, Mateus? Isso. Em vez de ouvir a palavra, buscar, conhecer o evangelho, conhecer a palavra. Por isso que você falou, né? A Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento, e Jesus mesmo disse, quando estava falando para os saduceus, falou assim, ó, o povo perece por não conhecer, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Mateus, aqui. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, 5,3, pediu-lhe que o afastasse. Sabe, você vê, Jesus pediu até um barco emprestado de Simão. Falou, Pedro, afasta um pouco da terra. Eu quero aproveitar aqui, Mateus, olha que interessante, né? Às vezes a gente, né? É claro que é literalmente falando, não estou querendo espiritualizar aqui, mas Jesus pediu para Pedro se afastar um pouco da terra. Olha só aqui agora, ó. Se afastasse um pouco da terra. E às vezes a gente precisa, né, Mateus, se afastar um pouco da terra. Se desconectar. É verdade mesmo. Para que a gente venha ter mais comunhão com Deus, experiência com Deus. Essa veio aqui, né? Então, quer dizer, ele entra no barco de Simão e fala, Simão, então, fazendo uma aplicação, às vezes muitas pessoas não vê o sobrenatural de Deus, não tem uma experiência, porque não se afasta da terra. Verdade mesmo. Não é verdade, Mateus? É verdade. E olha aqui, ó, para que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então ele está ensinando o que? A palavra. E a palavra, sempre quando você monta aqueles folders, a palavra ela gera o quê? Ela produz o quê? Ela produz um milagre. Um milagre. Então, busca a palavra, não é verdade, Mateus? Não precisa, a gente não precisa ficar correndo atrás da bênção. Isso. Quando você busca a palavra, é a bênção que vai te seguir. Buscar a palavra, fazer a vontade de Deus, né? A gente vai ter, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E se ele não fazer, a gente devemos entender. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem. E se, que nem você falou, e se não fazer, a gente tem que entender a vontade de Deus. Entendeu? O mais importante que nós devemos levar em nós é que Cristo nos salvou, que ele deu, ele tem um plano de salvação para nossas vidas. Isso. E nós seguindo a Deus, ele fazendo ou não, ele vai continuar sendo Deus. E nós temos que ter a certeza da nossa salvação através da mensagem de Deus que traz para a gente. Você falou da vontade de Deus, ó. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se for da vontade de Deus, né? Porque às vezes tem gente, né, Mateus? Você não vamos assim, mas tem gente às vezes que pede, às vezes tem pessoa que, às vezes Deus não cura. É que nem a gente leu de Betesda ali, havia muitos que estavam ali enfermos, mas Jesus curou um. E os outros? Não era a vontade de Deus naquele momento. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus naquele momento era curar aquele paralítico. Isso. Levanta e anda. Às vezes tem pessoas às vezes que são curadas, às vezes a pessoa pega, se desvia do propósito do Senhor. Não tem isso, não? Isso. Aquele que entende a vontade de Deus, ele não se importa com o problema físico dele. Ele se importa no amor de Deus, que Deus nos ama do jeito que a gente é. E na hora certa. Se for preciso, ele vai fazer. Se for uma cura física ali, ó, uma bênção até material, vai vir naturalmente. Deus ele vai fazer. Isso. Mas o mais importante é a nossa salvação. Isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. E tem um pregador que eu ouvi ele falar, ele é cego. E ele falou assim, um irmão perguntou para ele, por que Deus não te curou? E ele falou assim, Deus não me curou, mas Deus me usa para curar. Então. Porque é a vontade de Deus. Deus ele não pode fazer na sua vida, mas ele pode te usar para fazer na vida de outras pessoas. Paulo, a gente pode ver, Paulo tinha um espinho na carne. Senhor, me cura desse espinho aqui, ou não é? Isso. Tira do espinho, mas ele orava para as pessoas eram curadas. Isso. Ressuscitava as pessoas. E ele falou assim, se eu não ver nessa terra, Deus me usou como um instrumento através da vontade dele, e no nome dele ele curou através da minha vida. E assim, se ele não fizer em mim, ele me usa para fazer em outras pessoas.
E se Deus não fizer em mim nesta terra, lá na glória eu vou enxergar Ele. Então, olha que interessante. Então é isso, nós devemos aprender isso. Muitas das vezes as pessoas se frustram porque ficam achando que Deus é o gênio da lâmpada. E é melhor assim, só pedir Mateus, e querer. Você falou que ele era cego, né? Olha que interessante. Eu, porém, vos digo, né? Aqui, qualquer que atentar por uma mulher para cobiçar em seu coração comete adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, o que adianta? Né? Dá melhor você perder. Claro que não é, aqui é uma aplicação, né, de forma literal. Isso. Ele fala assim: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito. Então, é melhor, na verdade, é melhor, ele está querendo dizer aqui, então é melhor você o quê? Cortar a tua mão, é claro que não é no sentido literal, é no sentido espiritual, né? A gente resistir contra o pecado, é isso? Uhum. Do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, Mateus, vamos lá. Aqui, continuando, né, de Lucas, mas é interessante esse de Lucas capítulo 5, esse texto. Vamos lá. A gente está falando da pesca maravilhosa, que ele chama Pedro. Aqui, vamos continuar. Ele é um versículo mais... E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que manda? Quer dizer, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quer dizer, ele falou assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas eu vou debaixo da tua palavra. Porque debaixo da palavra tem direção, debaixo da palavra tem milagre, não é verdade, Mateus? E olha aqui: lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e romperam-se-lhe a rede, e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que se iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque sou um homem pecador. Então a gente pode ver que diante da glória de Deus, ele vê, né, Mateus? Ninguém fica ali, diante da glória de Deus, ele reconhece que é pecador. É o que nós temos que reconhecer a cada dia, né? Ele reconhece que ele é pecador. E ele ali se prostra diante de Jesus, pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, que é Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Então, Mateus, só aproveitando aqui, o verbo pescar, isso é interessante, até a gente depois marcar, o verbo pescar, coloca aí, o verbo pescar. Gabriel tá aí falando. O Gabriel tá aí? Pedro conseguiu pescar. Naquela noite, é verdade. Naquela noite ele não pegou nada, tava Jesus, mas debaixo da palavra, não é verdade? Uhum. Olha que interessante aqui, Mateus. O verbo pescar, como aqui usado, quer dizer no original grego, Mateus. O verbo pescar no original grego, vou até marcar aqui, no original grego, significa pegar vivo. Olha só, no grego é pegar vivo. O mesmo verbo é usado com referência a Satanás quanto a prender os homens. Em 2 Timóteo 2,26, vamos ver? Aqui, 2 Timóteo 2,26. 2 Timóteo 2,26. Vamos ver esse jogo de palavra aqui que está. 2,26 diz assim. 2,26. E tornaram a despertar, desprendendo-se, e tornaram-se a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em cuja vontade estão presas. Então, quantos estão presos, Mateus? Nos laços do diabo, olha aqui, Então, o que o evangelho faz? Ele desprende o homem, dos laços do diabo. Você pesca, você tira dos laços do diabo. Isso. Então, é pegar vivo. Olha aqui.
Então, o mesmo verbo é usado com referência a Satanás. Quanto a prender os homens. Daí podemos ver o alto valor da alma do homem. Cristo pagou o supremo preço da redenção. É interessante, Mateus, sinceramente eu não gosto de pescar, né? Tem pessoas que gostam, não sei se você gosta. Mas só para você ver, você pega um peixe, como que é? O peixe está vivo lá, não é ou não? Uhum. E aí? Você pega o peixe mas aí o peixe morre, né? Isso. Morte, né? Você pega o peixe vivo e o quê? E ele morre. Né? Mata o peixe, né? Você tirou da água, né? Mas nós, olha só, no mundo, nós pescamos pessoas mortas e trazemos a vida. Então, por isso que o verbo no original, o verbo pescar, como aqui usado, quer dizer no original grego, pegar vivo. Então, porque o evangelho ele pega pessoas mortas na prostituição, na criminalidade, ele pega pessoas mortas e dá vida. E vida com abundância. Isso. E vida com abundância. Então, Pedro conseguiu pescar onde estava, dando errado. Né? Então, a gente pode ver, Mateus, olha aqui, ó. Aqui, ó. Daí podemos ver o alto valor da alma do homem. Cristo pagou o supremo preço da redenção da alma humana na cruz do Calvário, Mateus. Então, evangelismo pessoal é nós fazermos as pessoas entender que Cristo pagou um preço alto no Calvário. E elas entendendo isso, vão ter vida. Isso. E a gente vai estar pescando. Ó, Mateus. Pagou um alto preço da alma humana na cruz do Calvário. E Satanás, por sua vez, também está em constante atividade, fazendo todo o possível para ganhar a alma do homem e destruí-la. Olha só, então ele quer prender a alma também. Ele parece que é ao contrário. Ele quer pegar as almas que estão vivas na igreja e trazer a morte. Isso. E prender as almas. É isso que Satanás está. O que ele tem? A morte para oferecer. Destruição para oferecer. Certo? Então, Mateus, nós estamos numa pescaria espiritual. É claro que nós precisamos, né, aqui também um outro contexto, Efésios capítulo 6, nós precisamos se revestir de toda a armadura de Deus. Isso. Porque nós estamos numa batalha espiritual. Isso, aqui não falei da preparação. Né? A gente devemos fazer a vontade de Deus, mas primeiro nós devemos nos preparar, se revestir da armadura de Deus, né? Que é a palavra, né? E para poder pescar. Vamos supor, a gente precisa pegar a vara. Para poder pescar. A vara aqui é Jesus, devemos aprender com ele, para a gente podermos fazer a vontade dele correta, né? Então, interessante aqui esse ponto, eu achei bem legal, né, Mateus? Que interessante, bem edificante. Né? Que então quer dizer, o verbo pescar no grego é pegar vivo. Né? Pegar vivo. Então, ganhar almas, a gente pode ver então, Mateus, que é uma colheita, né? E mexe com plantação na parte, né? Jesus preveniu aos seus discípulos, Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É o próprio Senhor que move o coração do crente, gerando nele um intenso desejo de lançar-se à tarefa de ganhar almas. Como está difícil hoje, né, Mateus? A gente está falando sobre evangelismo, e evangelismo pessoal é ganhar almas. Parece que as pessoas... Eu até marquei algo aqui, interessante aqui, quero compartilhar. Que quantos, Mateus, infelizmente, olha aqui, eu marquei algo aqui muito interessante aqui, ó. A gente pode ver quantos crentes se contentam em tocar o seu instrumento na igreja. Tá bom, tocando o seu instrumento na igreja. Em cantar no coral. Tô no coral, tá bom. Quantos se contentam em frequentar os cultos? Mas estão completamente alheios a esta tarefa da igreja. Estão alheios a essa tarefa da igreja.
de resgatar as almas e de ganhar almas para Jesus. De ter uma vida, né, de conhecimento, de poder, experiência do poder de Deus. Então as pessoas estão na igreja, estão no departamento dos jovens, no coral, tocando seu instrumento, estão se contentando, tá bom. E esquecem que a maior vocação da igreja, a tarefa da igreja, é cumprir o ID do Senhor. Isso. É ganhar almas. A gente pode até dizer que infelizmente, estão alienadas, alheias ao projeto de Deus. Isso. Então, Mateus, muitos hoje, eu coloquei aqui, ó. Então, muitos hoje estão em uma simples religiosidade. Isso. Que estão em uma superfície, no raso. Está no raso. Eu até lembrei uma passagem, que não me falha a memória, estão no raso, está na superfície, na religiosidade. Ezequiel, tem uma passagem em Ezequiel, não sei se eu vou lembrar agora o capítulo. Então, não é verdade, Mateus? As pessoas estão, né? Quer fazer algum comentário aí? Se contentam, estão na igreja tocando, tá bom, né? Estão no coral. Então, a igreja é um lugar... Tô sentado lá, tem minha carteirinha de presbítero, de pastor. Já consegui minha carteirinha, não é verdade, não? Então, eu acho que a igreja, as quatro paredes, é um lugar onde a gente se reúne, onde a igreja se reúne para adorar a Deus. E o nosso dever é poder levar o Evangelho de Cristo a outras pessoas e trazer essas pessoas para estar se reunindo conosco. Porque a igreja ali, o ambiente, igreja, quatro paredes, é como se fosse um hospital e nós fôssemos os enfermeiros e ir lá buscar, nós somos o SAMU, nós vamos lá buscar e levar para a casa do Pai, para ali a gente ser gerado, ser curado, ouvir a palavra de Deus, né, através da vida do pastor, né, que o pastor é muito importante também, pastor também é muito importante também para o crescimento. O pastor é usado por porque na verdade a Bíblia fala, nós somos um líder, E a Bíblia fala, eu dei para profetas, apóstolos, pastores para o aperfeiçoamento dos santos, né? Então quer dizer, nós somos imperfeitos. E Deus ele usa o ministério, não é verdade ou não? Para aperfeiçoar a igreja, para dar uma palavra. Isso. Então a gente vai esse mútuo aí, né? Um aperfeiçoando o outro através da palavra. E é por isso que a gente não pode ficar preso só ali, porque outras pessoas também podem estar ali junto conosco ali. E nós temos, como dever da gente, nós devemos ir lá, fazer como Jesus, né? O evangelho pessoal, devemos ir lá, pegar eles, pescar eles e trazer eles conosco, né? Para estar reunido conosco ali, para adorar, exaltar a Deus, ouvir a tua palavra, né? Então é isso daí. Certo. Então, ô Mateus, olha que interessante aqui. Então é isso, olha aqui, ó. É o próprio Senhor que move o coração do crente, gerando nele um intenso desejo de lançar-se a tarefa de ganhar almas. A tarefa não é fácil. As horas de labor são muitas e cansativas, mas a colheita significa almas ganhas para a vida eterna. Olha que grande colheita, sabia, né? Ó, o salmista declara, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu vou repetir. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126, 5 e 6. Isso. E para os irmãos entender, às vezes nós estamos falando sobre o evangelho pessoal, às vezes os irmãos acham que é você sair na rua, muitas das vezes para falar. Também, mas muitas das vezes o evangelho pessoal é você estar dentro da sua casa ali, no seu ambiente. No seu ambiente. E você é o único ali que entende. Muitas das vezes você tem a oportunidade de falar para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, o evangelho de Cristo. A palavra, né? Que transforma, convidar, vamos comigo, né? E assim você ir ganhando, né? Assim como Jesus. E é isso, no seu trabalho, no seu ambiente, entendeu, irmão? E Deus vai preparando oportunidades para você, para poder ir buscar na rua,
para poder evangelizar, expandir mais a vontade de Deus, e assim vai, né? Então, para os irmãos entenderem, aonde vocês estiverem, tiver um, tiver dois ou três, você pode falar do Evangelho, porque o Evangelho ele transforma a gente. E você, como cristão, como servo de Deus, Deus te dá a autoridade de você estar falando dele, no nome dele, tudo se faz, né? Tudo se faz. Então é muito importante isso que Jesus deixou pra gente, o seu ide pregar o Evangelho de Deus, né, a toda criatura. Então, Mateus, né, a gente tá, e tem vários pontos aqui sobre o evangelismo em massa, a gente vai ver isso daí depois também, mas aqui o evangelismo pessoal, então a gente pode ver, então a gente pode resumir, né, Mateus, o evangelho. Às vezes a pergunta é, mas o que é o evangelho, né? Qual que é a essência do evangelho? A essência do evangelho é ganhar almas e buscar o perdido, né? Não sei se alguém está ouvindo aí, marcando aí, marca aí, nos ajuda aí. Coloca aí, ó. Ganhar almas é buscar o perdido. Escreve aí, ganhar almas é buscar o perdido. Aleluia. Então, né, Mateus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olha que interessante aqui. Falando por parábolas, no capítulo 15 de Lucas, Jesus compara a alma perdida e o ganhador de almas a, ó, para você ver. Primeiro ponto, uma ovelha perdida. Então ele compara, né, por parábola, uma alma é o quê? Uma ovelha perdida. E quantas vezes se perderam, né, Mateus? Estão perdidos. E o pastor que a busca. Então o evangelho é isso, né? É o pastor, é Jesus em busca da ovelha perdida. Isso. Mas quer dizer, é a igreja, então tem que despertar, não é verdade? Despertar do sono, sair do porão e ir atrás da ovelha perdida. Então, olha só, a ovelha perdida, às vezes, quantas pessoas aí que tocavam na igreja eram bem, essas estão perdidas, né, Mateus? Nossa, é verdade. Às vezes, né, estão perdidas. E às vezes a igreja não vai atrás, a igreja se acomodou, toco, canto, não faço no departamento. É verdade. E aí? Então, primeiro, no capítulo 15, Mateus, a ovelha perdida e o pastor que a busca. Segundo, uma moeda perdida e a sua dona que a procura. E a moeda se perdeu aonde? Dentro da casa. Isso. Olha só. E um filho pródigo e o seu pai que o espera. Então olha aqui, ó. Uma ovelha perdida e o pastor que a busca. Uma moeda perdida e a sua dona a procura. E ela acende a luz é a palavra. Isso. E um filho pródigo e o seu pai que o espera. O pai está esperando, não tá, Mateus? Tá esperando. O pai tá te esperando. Rabai, decanta rabassum. O pai está te esperando. Não é verdade ou não? O pai está te esperando. De braços abertos. Não é verdade ou não? E ali a gente pode ver, Mateus, vindo no meu coração, ali a gente pode ver que, quero falar olhando para a câmera aqui, ó. O choque da graça. Olha que lindo. O choque da graça. O filho que volta e o pai que corre, abraça e beija, Mateus. Não quer saber se o filho tomou banho, tá sujo, ele abraçou o pai. Abraçou o filho. O pai abraça o filho e beija o filho. Isso mostra que Deus ele abraça sem acepção de pessoas. A graça de Deus nos abraça, né, Mateus? De Deus. A graça de Deus nos abraça. E não importa do jeito que você vá até Jesus. A graça de Deus te abraçou aonde, Mateus? A graça de Deus me abraçou, sabe aonde? Quando eu estava naquele lugar, no presídio. A graça de Deus foi lá. A graça de Deus me abraçou quando eu estava na prostituição, na criminalidade. A graça de Deus nos abraçou. Ele abraça. Ele abraça. Amém. A graça de Deus nos abraçou. Então, Mateus, que bênção, né? Olha aqui. Então, concluindo esse ponto aqui, toda uma comunidade se comove e entra em ação quando uma criança se perde. Assim deve também a comunidade cristã ter compaixão das almas perdidas, levando-lhes a mensagem, é o que você falou, a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos que levar as almas perdidas, a mensagem
transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. E olha só, quais são as vantagens do Evangelho pessoal, Mateus? Ganhar almas uma a uma. Olha só, tem evidentes vantagens sobre o evangelismo em massa. Primeiramente, o evangelismo pessoal se adapta às condições espirituais de qualquer pessoa. Enquanto que um sermão pode estar acima da compreensão dos ouvintes. Né? Porque às vezes uma pessoa prega para uma multidão, prega um sermão lá, a pessoa possa ser que não entenda. Mas quando você evangeliza uma pessoa ali, ó, né? Olha só, o obreiro que faz evangelismo pessoal, guiado pelo Espírito Santo, tem uma mensagem própria para cada pessoa com quem fala. Então Deus vai te usar ali para você falar uma mensagem certa para aquela pessoa. Isso. Direcionada para... Então olha a vantagem do evangelismo pessoal. Não é verdade ou não? É verdade. Então, por outro lado, nós nos esquecemos de que é comum o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa operarem juntamente para o pecador vir a Cristo. A sede de salvação pode ser despertada no descrente, numa reunião pública de que ele participou, e daí procurar alguém para ouvir mais, e a seguir aceitar a Cristo. Mas também seu interesse inicial pode ter sido despertado no encontro pessoal com um crente, e decorrente disso ele faz sua decisão numa reunião pública. Então, Mateus, olha aqui, o segundo exemplo revela outra vantagem do evangelismo pessoal. Muitas pessoas nunca entrariam num templo. Às vezes, a gente fica esperando a pessoa vir na igreja, entrar no templo. Tem pessoa que não vai na igreja, mas a igreja vai até ela. Então tem pessoas que nunca entrariam numa igreja. Ela vai porque você foi lá, você fez um convite, você chamou ela, você falou de Cristo. Então olha aqui, ó, muitas pessoas nunca entrariam num templo para assistir um culto. Por vários motivos: preconceitos, falta de interesse, conhecimento de alguém da igreja, que é hipócrita, né? Falsos boatos, ou porque são proibidas de ir lá. Contudo, depois de um encontro pessoal com um crente dinâmico, com um crente pentecostal, olha só, e cheio do amor de Deus, Mateus, cheio do amor de Cristo, essa pessoa supera as barreiras e aceita a fé cristã, unindo-se à igreja. Concluindo, o livro de Atos mostra claramente que o admirável crescimento da igreja primitiva teve como um de seus fatores a participação dos crentes individualmente no trabalho de evangelismo pessoal. Atos 5,42 relata que o nome de Jesus Cristo foi pregado e ensinado diariamente no templo e de casa em casa. Assim que a igreja cresceu, né? Com o evangelismo pessoal. Então, ó, Mateus, olha só. Então a gente pode ver, então tem pessoas que nunca iriam num templo, numa igreja, mas quando ouviu ali um irmão cheio do amor de Deus, cheio da graça, ela foi convencida pelo Espírito Santo. Isso. Quantas pessoas? Então, o Espírito Santo convence através da sua sinceridade, através da sua simplicidade, porque Deus é simples. Então a pessoa que às vezes não é crente, tá ali um crente, tem um amigo crente, ali era uma pessoa simples, uma pessoa cheia do amor de Deus, que está entendendo a dificuldade daquela pessoa e não está desrespeitando ela, que muitas das vezes os crentes desrespeitam as pessoas, né? E ali quando essa pessoa vê, essa pessoa que não está julgando, que está falando do amor, cheia do amor de Deus, ela acaba sendo convencida pelo Espírito Santo, né, que habita na vida daquela pessoa. Então, Mateus, né, a gente está falando sobre, aqui o tema é sobre evangelismo pessoal. Então a gente pode ver que evangelismo, né? O que é evangelismo? Evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos pecadores perdidos. Eu vou repetir. Evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos pecadores perdidos. Quer dizer, é falar do amor de Deus aos perdidos, né, Mateus? Olha, e anunciar à humanidade a salvação em Cristo Jesus. Pregar e ensinar, demonstrando convicção de que ele veio redimir e salvar. Evangelismo é a tarefa de levar homens a Cristo, Mateus. Tá sem som. Tá sem som? Vê se alguém tá ouvindo aí. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá sem som, Mateus. Mas faz tempo? Tá
voltou. Ó, tá uma imagem aqui. Tá sem som. Voltou. Glória a Deus, voltou. Agora eu acho que deu um probleminha técnico aqui. Não voltou. Não? Eu vou escrever aqui. Vocês têm que estar atentos Tá. aí na filmagem, entendeu, Matheus? Uhum. Tem que estar atento lá de vez em quando, Matheus. Porque daí tem uns comentários, ó. É, eu vi aqui. Entendeu? Eu tava ouvindo, parou. Tá um breu na frente. Sei lá, meu. Glória a Deus. Agora eu acho que melhorou. Então, né, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas nós já estamos terminando essa live. Não sei aqui, cara. Ó, evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos pecadores perdidos. Evangelismo é a tarefa de levar homens a Cristo. Evangelismo é alistar vidas ao serviço de Cristo. Evangelismo é obedecer e proclamar as boas novas. Jesus foi o exemplo fazendo assim. Os apóstolos obedeceram ao ide de Jesus. A igreja primitiva continuou assim. Portanto, evangelismo é anunciar as boas novas de Deus e proclamar o evangelho de Deus ao povo, concretizado o nascimento e ressurreição de Jesus Cristo. Então é isso, vamos cumprir o ide. Amém, Mateus? Amém. Então aqui a gente só, né, tem muita coisa para falar. Eu creio aí na próxima semana, outro dia, a gente continua esse tema, né? Vamos extrair bastante lições sobre o que é evangelismo, evangelização. Mas então é isso, né? Concluímos essa live com esse ponto. Evangelismo é a tarefa de testemunhar de Cristo aos pecadores perdidos. Né? Então quero orar aqui, agradecer a Deus por este momento, pela vida do Mateus aqui que está conosco aqui, viu, Mateus? Deus abençoe. Amém. A paz. Amém? Então é isso daí, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por este momento, por esta oportunidade, Senhor Jesus. Nos capacita, nos ensina, meu Pai, nos dá graça, força, que nós possamos entender e compreender, meu Pai. O evangelismo nos ajuda, meu Pai. Não nos deixe se acomodar, meu Pai, assim como Jonas, meu Pai. Nos desperta do sono, meu Pai. Não nos deixe dormir no porão, que nós possamos sair do porão e proclamarmos a mensagem da cruz, a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Mateus. Valeu. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos junto aí.